Vocês estão dando muito valor aqui à Organização Internacional do Trabalho, ao direito do trabalho. Vocês não perceberam que isso aqui é uma manobra para preservar o mercado de trabalho, preservar ter patrão e empregado? Se a gente for isolar somente o fator jornada de trabalho, o trabalhador inglês era mais explorado do que o trabalhador escravizado brasileiro. Porque a jornada de trabalho dele era muito maior, por conta da tecnologia que permitia iluminar uma fábrica. Por que me prendem? Eu não matei um padre, eu matei um comunista. Então, o que ele dizia, né? O meu governo mata comunistas. Né? O que há de estranho nisso? Estamos começando o primeiro Sindicast, um espaço de debate crítico sobre o sindicalismo. Meu nome é Paulo Fontes, eu sou advogado da classe trabalhadora e esse programa nasce de uma inquietação sobre os poderes que atravessam o sindicalismo e a partir dessa inquietação que a gente pensou o Sindicast, um lugar de escuta, de reflexão, de construção coletiva dessa nossa entidade, dessa nossa luta. E nesse primeiro episódio nós escolhemos debater sobre sindicalismo na Constituinte. É um tema que ele tem muita importância dada a ser o último grande momento, a nossa última grande vitória enquanto classe trabalhadora. É um período que ele está entre ali a abertura democrática, né, da ditadura para a democracia, e que foram garantidas muitas conquistas para a classe trabalhadora. E o sindicalismo teve um papel fundamental nessas conquistas e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Antes da gente começar, eu queria convidar vocês para fazer parte desse debate. A gente está em todas as plataformas de podcast, estamos também no YouTube, no Instagram e no TikTok como o Sindicast. Então, curte, comenta, compartilha e vamos para o debate. Bom, e hoje a gente está aqui com convidados muito especiais que eles não só são, né, têm um domínio sobre esse tema, sobre o sindicalismo na Constituinte, mas como também vivenciaram esse período e são comprometidos com a classe trabalhadora. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Vou apresentar aqui cada um individualmente e eu começo com essa figura, Ulisses Riedel de Rezende, que há 65 anos advoga exclusivamente para trabalhadores, participou ativamente do processo da Constituinte, foi senador da República e hoje é presidente da União Planetária e a quem eu tenho muito orgulho e amor poder chamar de avô. Te amo, vô. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por... Eu também te amo, querido. E reconheço em você um valor nobre de uma pessoa que vê que cada um de nós é responsável pelo mundo que temos. A gente precisa criar consciência coletiva da responsabilidade individual. Muito e bom. Você, eu vejo que já alcançou essa consciência e tem sua vida, seus valores, sua atividade, seus recursos voltados para esse trabalho. Parabéns. Eu tenho a quem me inspirar. Muito obrigado, te amo muito. A gente está aqui também com a presença do professor José Geraldo de Souza Júnior, que além de ex-reitor e professor emérito da UNB, ele foi meu professor, a quem eu tenho orgulho de chamar de professor. Tive a honra também de participar na elaboração de um dos volumes da coleção Direito Vivo do programa acadêmico O Direito Achado na Rua. Professor, também muitíssimo obrigado pela sua presença. Então, obrigado pelo convite, né, de inaugurar com tantas personalidades. É verdade. Não é meu avô, mas é como se fosse um tio, que tem uma presença muito marcante na minha experiência de advogado e de professor aqui em Brasília, que é o Ulisses, né? Sim, muito obrigado, professor. E também com o nosso presidente aqui. Isso, estamos aqui com o nosso presidente, o Cleiton de Souza Avelar. Ele é servidor público, professor de História há mais de 30 anos. E hoje ele está na presidência do Sindsasc, né, Sindicato da Assistência Social aqui do DF, e também com quem eu tenho a honra de chamar de amigo e companheiro aí de inúmeras trincheiras. Muito obrigado, Cleiton, pela sua presença.
Paulo, eu que agradeço, me sinto muito honrado em participar do programa. Eu vou fazer uma queixa porque você me colocou aqui numa mesa que eu tô... A mesa está toda aqui, equilibrada. Porque eu tenho aqui, certamente, o maior advogado de causas trabalhistas da história do Brasil, o doutor Ulisses Rídio, e um reitor de uma das principais universidades do Brasil. E eu aqui sou só um servidor público e um sindicalista. Então eu vou aqui passar por um processo de aprendizado, com certeza. Né? Mas foi chamado de presidente. Que é. Mas muito obrigado e espero que a gente tenha aqui bons momentos e com certeza vai aumentar bastante o meu aprendizado. É verdade, acho que de todos nós. Cleiton, eu queria começar a gente pensar esse tema, né, o sindicalismo na Constituinte. A minha geração, ela não vivenciou esse período, a gente conhece de estudo e reportagens, enfim. Então, e tem muita gente também da classe trabalhadora que não sabe nem o que significa, né, constituinte. É um termo que muitas vezes afasta para a gente poder debater. Eu queria te invocar aqui, tanto como professor de história, também como militante, que você contasse um pouco para a gente, né, explicasse esse conceito, esse termo constituinte, mas que também, se pudesse contar para a gente onde é que você estava, o que você estava fazendo naquele momento, como que foi para você assistir esse período tão marcante. Paulo, naquele momento eu estava assim, quase concluindo a minha formação, né, na Universidade Federal de Goiás, mas eu já tinha uma certa militância como professor, que já era, né, mesmo não estando formado ainda. E a Constituinte, ela terminou seus trabalhos em 1988, foi eleita em 1986. A própria discussão sobre a eleição dela já foi uma grande polêmica, né? Porque ou se faz uma Assembleia Constituinte, que era uma reivindicação de cunho democrático e antigo, né? Ou se fazia um Congresso Constituinte, aí a opção foi pelo Congresso Constituinte. E essa opção, ela trouxe também as suas consequências, né? Mas eu acho que tudo que aconteceu na Constituinte, propriamente dito, é um reflexo da década de 80. A década de 80 foi, do meu ponto de vista, uma década fenomenal no que se refere ao ascenso dos movimentos sociais, inclusive do movimento sindical. Foi um período no qual preponderavam ainda as oposições sindicais, né? Nós tínhamos alguns sindicatos muito fortes e com uma direção muito combativa, mas era um período em que ainda estava sendo aquele momento de retomar os sindicatos para uma liderança mais, eu diria assim, identificada, né, com as causas da classe trabalhadora, porque os sindicatos eles vinham de um período de cooptação? De intervenção, né? Eu acho que mais do que cooptação, intervenção direta do Estado, né? Que a gente chamava de retomar os sindicatos dos pelegos, né? Então eram muitas oposições sindicais e muitas delas foram sendo vitoriosas e foram fazendo com que os sindicatos se tornassem não um mero assim, instrumento cartorial, né? Mas sindicatos realmente colados nas lutas e penso eu que a Constituinte foi um ponto assim onde tudo isso desembocou. Né? Toda essa ascensão dos movimentos sociais, isso, quando eu me refiro a sindicato, eu estou falando dos sindicatos urbanos, rurais, estou me referindo aos sindicatos do setor privado, do setor público, né? Grandes sindicatos, pequenos sindicatos e todos com a sua área de atuação. Também foi um momento de esforço de construção de central sindical, porque era proibido, né? Ter central sindical. Aí foi toda uma movimentação que foi necessário fazer. As centrais foram sendo construídas, apesar de não reconhecidas oficialmente, né? Porque isso não tinha previsão legal. Que é uma característica, talvez, do sindicalismo, né? Esse período de não reconhecimento para uma busca por protagonismo, poder ser exercido livremente, né? E nesse processo, como que isso desemboca, né? Você falou muito da luta dos anos 80 e o que eu tô querendo chegar naquele momento pré-constituinte, né? Também entender um pouco o que é assim, a Constituinte, esse processo de elaboração da Constituição, né? Então, eu vou pegar um caso assim, porque para mim foi muito importante na minha formação. Como eu morava em Goiânia, na época o estado incluía o atual estado de Tocantins. E eu tive a honra de conviver com pessoas que tinham uma atuação muito forte junto a trabalhadores rurais. E eu vou citar dois que
infelizmente não estão mais entre nós porque foram assassinados. Nativo da Natividade, que era um sindicalista de Carmo do Rio Verde, e o padre Josimo Tavares, que não era sindicalista, mas era uma pessoa profundamente vinculada, né, às lutas de um modo geral, mas em particular da região onde ele vivia, né, que era por excelência um território rural. E qual é a demanda forte que existe para esse segmento da classe trabalhadora brasileira que atua mais no campo? Eu acho que a principal demanda é a reforma agrária. E por que surgiu a UDR? Porque havia um avanço da luta pela reforma agrária no Brasil. E a UDR surge com seus métodos violentos, fazia leilão de gado, né, para regimentar recursos, para fazer as coisas que eles faziam. E eu convivi numa cidade pequenininha no interior de Goiás, chamada Serranópolis. Isso no início da década de 80. Essa cidade, ela tinha uma grande produção de cana-de-açúcar e era uma atividade meio agrária e meio industrial, porque ali também se produzia álcool, né? E convivi com uma pessoa que era farmacêutico, formado na USP, e que tinha ido... a cidade era muito pequena, então o dono da farmácia, ele é o médico da cidade, né? Porque não tinha o SUS, não tinha nenhum posto de saúde. As pessoas recorriam a ele, ele era uma autoridade na cidade, um militante de esquerda, e ele se envolveu com os trabalhadores canavieiros para estimular a formação de um sindicato. E eu fui chamado lá algumas vezes para... A gente participava do mesmo grupo político, né? E eu estive lá algumas vezes para fazer, né, um jovem garoto lá, estudante, né? E fui conversar com esse companheiro de luta e com os trabalhadores desse segmento. E eles realmente começaram a se organizar. Começaram a fazer reuniões. Ali a luta deles era por salário, por direitos trabalhistas, né? E tinha aqueles outros que não eram trabalhadores formais, né, que lutavam por terra, por acesso à terra pela reforma agrária. E teve um dia que eu recebi uma ligação em Goiânia da esposa desse farmacêutico, dizendo ela que a UDR tinha tomado a cidade. E que a casa dele e a farmácia dele estavam cercadas por jagunços. Caramba. Se fosse hoje em dia, ia ser a Hilux, né? Era a D10, não sei, aquelas caminhonetes caras. Os caras armados e falando que ele ia sofrer as consequências porque ele estava ajudando a organizar um sindicato de trabalhadores rurais. Isso exatamente em que época? Isso coincidiu com a eleição da Constituinte. 1986. Então, esse é assim, momento pré... 1986. Foi nesse ano. Aí nós fomos chamados lá para... Como é que a gente pode ajudar? Eu procurei a CPT, mas estava todo mundo assoberbado de trabalho, né? Aí ela, nós vamos ter que recuar. Nós vamos ter que tirar você daí, a sua família, porque a UDR já disse que veio, né? E, infelizmente... O sindicato não pôde ser construído. É mesmo? Não naquele formato, por causa da repressão feita pela UDR. Então, isso é uma expressão nua e crua da luta de classe. O então candidato, que eu não tive também algum convívio com ele, nosso poeta Pedro Tierra, né? Hamilton Pereira, ele era candidato a deputado federal. Isso eu não acompanhei, não é porque ele andava muito pelo interior, mas as pessoas contavam que para eles fazerem a campanha, e ele tinha muito foco nessa questão agrária também, eles tinham que ter pessoas armadas próximas. Para fazer o sindicato? Não, para fazer a campanha eleitoral. Ele era candidato a deputado federal, né? Na eleição do Congresso Constituinte de 1986. Isso marcou muito na minha vida, né? Ter tido a honra de ter conhecido, né, esses dois mártires, um sindicalista, outro sacerdote, né, da Igreja Católica Progressista, e que foram vítimas da expressão mais cruel da elite brasileira, mais atrasada, né? E a gente está falando de um período... Hoje ela só não é pior, esse setor, que é o famoso agro atualmente, né? Ele só não é pior do que o mercado financeiro.
do que esse segmento lá da Faria Lima. Mas ele está em segundo lugar hoje no grau de maldade e de mazela que traz para o nosso país. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu fiquei curioso aqui, pensando onde é que vocês dois também estavam nesse período, porque, como eu disse, eu sou de 88, então eu não vivi nada disso. E eu acho muito interessante a gente ter, né, esse ponto de vista. Professor, onde é que você estava nesse período? Você estava no UNB? Na universidade, né? Como professor e como parte da gestão do primeiro reitorado eleito, né? E que já vinha no movimento de redemocratização do país. Né? E também na Ordem dos Advogados, onde nós fundamos a Comissão de Direitos Humanos, né? Essa experiência ela foi muito próxima do que é o eixo que você trouxe para a nossa conversa, que é desvendar os processos de emergência e de reconhecimento dos protagonismos sociais. Por exemplo, na UNB, onde eu estava, a luta era para o fim da intervenção. Tínhamos um reitorado inscrito na lógica da segurança nacional. E a segurança nacional, do ponto de vista da expressão regulatória da ditadura, era a proibição de organização, era a proibição da manifestação de opinião, era a proibição da crítica. E por isso se expressava sob forma de censura, de tortura, de banimento, de exílio. O Cleuto deu os exemplos. Conheci o padre Josinho nessa época, né? E depois até fui Imperatriz por ocasião dos debates em relação à morte dele, né? E quando o pistoleiro que o matou foi preso, deu uma fala que é a característica do período dessa época. Por que me prendem? Eu não matei um padre, eu matei um comunista. Então, o que ele dizia, né? O meu governo mata comunistas. Né? O que há de estranho nisso? Então, na UNB, Paulo, também os professores e os servidores lutavam para criar suas estruturas associativas de defesa de sua ação de trabalhadores. Sim. Né? O sindicato dos servidores era proibido nesse período. E qualquer atividade política, porque do ponto de vista da doutrina da segurança, aqueles fundamentos dos atos institucionais que se sobrepunham às constituições se materializavam em normas internas, como, por exemplo, o Decreto-Lei 477, que proibia exatamente organização, manifestação política, tudo que fosse... cenário, hein? Mas apesar disso, aquilo que você dizia, né? As mobilizações, as emergências dos protagonismos, a consciência da possibilidade de se contrapor a um regime de negação da política, né? Trouxe para o horizonte de luta por reconhecimento de expressões de alcance democrático, como projeto de sociedade, e de luta por direitos, como capacidade de traduzir as agendas de protagonismos que, numa estrutura como a nossa, tinham duplo elemento alienador. A herança colonial, que gerou as interdições do racismo, do patriarcalismo, do patrimonialismo, a luta de classes, né? E, de outro lado, a emergência de um capitalismo explorador, espoliador, né? Que sugava as energias, né? Consumia os corpos, as mentalidades, a criatividade, a possibilidade de ser sujeito de direitos. Então, esse era o horizonte no qual nós nos colocávamos, né? E na UNB começaram os movimentos pelo fim da intervenção, era assim chamado, enfim, o fim da intervenção, a luta por trazer para o horizonte de regulação
aquilo que era clandestino, quer dizer, a organização clandestina das corporações, né? E o trabalho político de construir um projeto de sociedade, né? Então, para fechar aqui, no nosso campo, as 3 questões que balizavam esse horizonte no nosso tempo. Porque também o reconhecimento significa negar reconhecimento a uma capacidade legítima da ditadura se manter como sistema de poder, né? Sim. A denúncia de suas alianças, né? De seus compromissos que expoliam, que oprimem, né? E aí, naquela altura, a gente tinha, acho que o Ulisses vai concordar, 3 grandes agendas que unificavam todas essas lutas. A da anistia, para poder recuperar... Trazer de fora... E trazer de volta para a política o que foi excluído dela de forma violenta, né? A luta pela Constituinte, que queria ser livre, soberana, autônoma, né? E a luta pela verdade na história, para recuperar uma maneira convicta de construir, né, esse horizonte que recuperasse a tradição das nossas lutas. Isso tudo desagou nas bandeiras que uniram os movimentos sociais, que muitos chamam de novos movimentos sociais, né, de quando novos personagens entram em cena. Esse é um livro do Eder Sader, né, irmão do Emi Sader, né? O que foi, né, o campo de confluência das mobilizações para vencer a ditadura no processo eleitoral. Então, pelo que você está me dizendo, até o processo de termos, vocês estão me contando, né? Para termos uma constituinte, também foi um processo de disputa para termos. Disputa cotidiana, até porque não se faz disputa sem antagonismo, né? Então, por exemplo, o esgotamento de um modelo não significa que ele não tenha capacidade de atuar e de formular. Sim. Por exemplo, a ditadura ainda reduziu o potencial da luta pela anistia, fez uma anistia que incorporou os torturadores. Né? A Constituinte, que queria ser plena, foi um Congresso Constituinte. Né? E a Memória e Verdade, a gente sabe que até hoje, ontem estamos gravando aqui, então tem um ontem que precisa ser fixado. Hoje é dia 24 de maio, a presidenta Dilma foi anistiada, né? Quer dizer, pela comissão de anistia, né? Então, essa luta por memória e verdade, né? Sim. Então, essa disputa foi grande. E, por exemplo, no que nos interessa, que é o momento constituinte, o estertor da ditadura quis fazer como Lampedusa no Leopardo, né? Entregar os anéis para salvar os dedos, né? E disse, vamos fazer como sempre fizemos, uma transição por cima, uma regulação ao nosso feitio, né? Mas não contaram com a medida organizada e consciente da luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais. A Constituinte foi arrebatada pelos movimentos. Caramba. E fora do projeto que já vinha pronto, a Comissão dos Notáveis já tinha feito um projeto, cada setor do social tinha construído. No momento do debate para instalar o processo, os movimentos afluíram e conseguiram fazer, João Gilberto Lucas Coelho chama de a guerra do regimento, inscrever o princípio da participação popular. Participação popular na elaboração da Constituição. E foi então que esses movimentos todos afluíram para o processo constituinte e construíram um lugar de fala nos debates constituintes, trazendo seus projetos. E foi aí que o movimento sindical veio forte, o movimento sanitário veio forte, o movimento antirracista veio forte, o movimento indígena, né? Os ambientalistas. Né? E esse processo, né, constituinte, para quem muitas vezes, como eu disse, tem muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, que não como que dá para definir assim, o que é esse processo constituinte? Então, o entendimento que o social se constrói por participação social, por participação popular. A Constituinte de 88 produziu um resultado regulatório, constitucional, que foi chamado de Constituição da Cidadania. Sim. Porque traduziu essa ideia de que para ali afluíram as lutas populares, as lutas sociais. A primeira Constituição, a de 24, os historiadores chamam de Constituição da Mandioca.
porque ela foi censitária, ela foi uma Constituição em que a cidadania era medida pela renda. O cidadão era o que tinha patrimônio, bens, por isso que se disse... Voto, né? Equivalente a um alqueire de mandioca. Exatamente. E, portanto, ela era uma Constituição que discriminava e excluía da cidadania a participação real do social organizado. O historiador José Murilo de Carvalho escreveu um livro chamado Os Bestializados, para mostrar que a cidadania não pode ser o voto apenas, tem que ser a participação ativa, que é a história da luta de emergência do social na nossa experiência histórica, né? Esse era um ponto também, você trouxe aí esse termo, né, Constituição Cidadã, que foi como a gente aprende nos livros, e traz toda essa, muitas vezes, um folclore sobre a Constituição. Mas ela é realmente uma Constituição cidadã para os trabalhadores, em termos da própria, o que você estava dizendo, na construção, e também numa uma forma nova. Ela inova em algum momento, tendo os trabalhadores, a população em geral, se emancipando através dessa Constituição? Com certeza, porque ela é produto deste processo. Tanto que ela rompe com a tradição liberal de que as constituições fossem programas de execução diferida, um processo de futuro. Aceita o direito, mas ele se regulamenta, e aí a execução fica para o nunca. Ela se tornou democraticamente participativa e direta, no sentido de que os sujeitos sociais têm meios constitucionais para que os direitos sejam executados diretamente. Né? E haja instrumentos para que esse mecanismo se realize. Pense, por exemplo, no capítulo sobre a saúde, em que o núcleo operativo construído pelo movimento sanitarista, traduzido diretamente para os artigos da Constituição, foi o Sistema Único de Saúde, cujo fundamento é a participação deliberativa do social organizado e o controle social exercitado sob forma de acompanhamento dos planos, dos programas, dos projetos, da execução do orçamento. Se dirá, foi derrotado? Salvou o social agora na pandemia, não fosse o SUS. Totalmente. E a Faria Lima tinha feito a lista de contribuição do poder econômico para criar, né, saúde para os ricos e não para todos, né? Sim. Então, as conquistas são reais, porque elas traduzem um momento raro de fusão desses projetos, que se deu pelo fracasso da capacidade ditatorial de realizar o projeto de expropriação que o capitalismo já quase neoliberal trazia, e capacitou, né, o que a experiência pedagógica das lutas sindicais. O Cleuto acabou de dizer, as centrais foram construídas na clandestinidade. Mas até a ditadura dizia, ninguém consegue estabelecer um programa coerente de realização de direitos se não consultar a CUT. Então a própria ditadura tinha canais de comunicação com o que não estava constituído do ponto de vista regulamentar, senão ela fracassaria como capacidade de fazer gestão das crises que a economia provocava, né? Sim. Então, você balizou, você disse, luta por reconhecimento. Sim. Né? Mas é também a consciência de que o processo político ele é contraditório, ele não tem garantias de continuidade. Não de perpetuidade no sentido da linha evolutiva, porque ele é complexo. Então, ele tem avanços e recuos. Entendi. Mas a acumulação da memória de legitimidade dos processos de luta apresenta um horizonte de expectativa, que é transformar, vamos dizer assim, as pautas de emancipação em esperança de realização
utópica, não como delírio, mas como um horizonte a partir do qual você constrói as suas agendas, como hoje, por exemplo, do ponto de vista, e eu acho que é o que justifica um podcast como esse, um videocast como esse, é de ver o que as lutas históricas alavancaram com as tensões, né? Do seu tempo, né? Do seu tempo, né? Com os vieses, mas que não nos retira o horizonte de realização naquilo que é uma ação contínua de transformação da realidade em direção, por exemplo, a um horizonte em que as opressões e as expoliações possam ser superadas. Na perspectiva do Ulisses, isso pode levar milênios, né? Mas para atingir o milênio, a gente tem que dar o primeiro passo. Eu acho assim, é um período muito icônico para ver de quem está vendo de trás para frente, né? Eu vejo olhando para trás sem ter vivido, né? E considero assim um momento ímpar de conquistas. Se você for ver a partir dali quais são as grandes conquistas, é um momento muito único. E faltou você nos contar desse momento único, quais eram os elementos que tinham, onde é que você tá, o que você estava fazendo? Eu fico muito curioso de saber como que foi. A gente sabe de toda a sua trajetória na Constituinte, mas assim, tem um outro elemento aqui, a gente está falando das centrais. Eram várias centrais. Você falou também, o Cleiton trouxe pra gente aqui que tinham várias lutas do campo, enfim, uma infinidade urbano e na academia também havia também a sua luta. Como foi esse processo? Queria que você contasse pra gente um pouco como é que foi como que você vivenciou esse processo, mas que também como é que é organizar tantos movimentos, né? Porque acaba que você tem que chegar a um lugar, né? de acordo, né? Como é que foi esse processo? Eu estava no centro do fogo. Em 64, quando houve o golpe, eu era advogado de mais de uma dezena de grandes sindicatos do Rio de Janeiro, onde funcionava na prática ainda a capital da República, advogado de federações, de confederações e com dirigentes sindicais de linhas ideológicas diferentes. Então eu assisti companheiros com quem eu me encontrava diariamente. Nunca mais eles sumiram. Eu vi dirigente sindical que reapareceu depois e me mostrou as marcas da tortura que ele sofreu. Quer dizer, eu estava em pleno centro do fogo. Inclusive, eu sempre olhava, será que eu vou ser preso também? Como eu sempre me perguntei como é que você passou por essa ileso também. Pois é. Eu acho que eu fui beneficiado por um fator. É que eu sou filho de pais extremamente abertos e amorosos para o mundo todo. E eu vivi, por exemplo, eu nasci em 1933, eu tenho 91 anos, faço agora em outubro 92, mas eu vivi a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, todas as noites, na minha casa, meus pais, meus irmãos, dávamos as mãos e rezávamos pela paz mundial. E eles diziam, nós não vamos pedir a vitória dos aliados. Deus sabe o caminho que tem que ser tomado as coisas. Nós vamos rezar pela paz. Porque nós queremos a paz dos aliados, queremos a paz dos alemães, queremos a paz dos japoneses, queremos a paz dos italianos, porque são todos nossos irmãos. Todos nossos. Quer dizer, eu fui criado. Quando terminou a Segunda Guerra, eu tinha 12 anos, então eu me lembro assim perfeitamente de todas as noites a gente rezar e até outras rezas que minha mãe fazia, se bem que ela nunca me levou para ser batizado em nenhuma igreja. Veja que interessante. Me lembro de ela
me faz orientar e rezar junto comigo pela humanidade, pelos enfermos e pelos prisioneiros. Ela dizia assim: nós os chamamos de marginais, mas como regra eles foram marginalizados por uma sociedade cruel, insensível, desumana, de maneira que nós temos que olhar com amor para eles. Tanto que eu cresci, quando via uma penitenciária, eu nunca olhava assim, não, lá estão presos os bandidos, não. Lá estão presos os injustiçados por uma sociedade desumana que não dá condições corretas para que as pessoas possam desenvolver. Você acha que essa sua forma de ver te ajudou nesse período a como te enxergavam também? Totalmente, porque eu conversava, eu era advogado de entidade de extrema direita e eu falava com a maior compreensão e respeito aos dirigentes da entidade, de entidades de extrema esquerda. Eu me lembro do Sindicato Tecelões, o presidente do sindicato nessa época, em 64, ele era o presidente do Partido Comunista, o partidão da época. O Sindicato de Ferroviários da Central do Brasil, o seu dirigente também era do partidão. E eram seus clientes na época? Meus clientes. Tinha reuniões constantes. Eu não tinha uma sala porque eu vinha de um mundo muito humilde, eu fazia meu ponto dentro dos sindicatos. O meu ponto de apoio nessa período, um longo período, eram os sindicatos ferroviários da Central do Brasil, cujo presidente era um destacado comunista. Eu estava lá diariamente. Realmente, eu agradeço a gente ter te preservado para que a gente possa estar aqui hoje. Porque realmente é um espaço meio inseguro para você estar num período... Do sindicato de rodoviários, mas eu não sei, que também dirigido por comunista, mas eu, como tinha sido servidor da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Terrestres, quando estudante de Direito e um servidor humilde, e me formei como advogado lá, mas como eu tinha talento para ser advogado, assim que eu me formei, eu cresci como advogado. Em 2 anos de formado, eu já era advogado dos sindicatos. Como você, que é uma pessoa talentosa nisso. E com isso eu cresci. Mas eu durante um período largo, eu tive um espaço meu de uso na Federação dos Rodoviários, que era um dirigente sindical de direita e que me conhecia lá da CNTT como um humilde trabalhador e me via agora como um advogado crescendo, etc. e tal, que se admirava por mim. Eu acredito que na hora que foram lá fazer o levantamento, quem é esse cara? Porque eu vi muitos colegas meus que desapareceram, colegas meus. E foram perguntar, certamente eu tive pessoas para dizer, não, esse é nosso. Isso é nosso. Ainda bem. Ainda bem. Especialmente dos que ficaram, né? Porque muitos houve intervenção nos sindicatos. Em todo sindicato que era tido mais à esquerda, ele foi nomeado interventor. Mas, Ulisses, eu tenho uma questão aqui, porque assim, você poderia também, nesse período, falar, não, vamos ficar aqui restrito ali a debate sobre reajuste de salário e tal, mas você foi lá e fundou o DIAP. Eu queria que você contasse pra gente o que é o DIAP e por que você falou é necessário ir além. Tem uma história, né? Eu primeiro busquei conhecer o sindicalismo mundial. Fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, em muitos países, estive na OIT, participando oficialmente de reuniões da OIT, porque eu também sentia a necessidade de ter uma visão clara do quadro que aí estava. No sindicalismo americano, curioso, tem uma central sindical, a FL-CIO, eram 2 entidades que se fundiram e que eles davam nota para os parlamentares. Eu disse, opa, que ideia boa! Lá na Europa,
eu conheci sindicatos que só pode ter sindicato com mais de tantos membros, com menos não pode. Conheci sindicatos assim, digamos, uma profissão qualquer de professores, professores católicos, professores protestantes, quer dizer, Caramba, dividido religiosamente. E na OIT, quando eu fiquei até assim um pouco chocado, porque eu me sentia um defensor dos trabalhadores. Estou falando desse período todo e até pega um período antes de 64. E eu chego na OIT, assim, muito bonito. Eu me formei em 59, né? 64 tem um bom período, né? Então, eu chego na OIT sentindo orgulho, estou na Organização Internacional do Trabalho. Chego lá numa daquelas reuniões, eu me lembro de um angolano que abriu a palavra e ele disse o seguinte: vocês estão dando muito valor aqui à Organização Internacional do Trabalho, ao direito do trabalho. Vocês não perceberam que isso aqui é uma manobra para preservar o mercado de trabalho, ter patrão e empregado? São as contradições do trabalho, né? Do direito do trabalho tem essa contradição. Eu me surpreendi, né? Porque eu achava tão bonito o trabalho que eu estava fazendo. De repente eu vejo alguém dizendo que eu estava preservando a questão do mercado de trabalho, ter patrão, empregado. E ainda hoje, né? Uma pessoa se forma e vai com um currículo procurar o quê? Um patrão, né? Patrão. Então, a exploração do... Vê que é um assunto que precisa ser examinado. Mas quando chegou 64, eu creio que especialmente pelo não envolvimento em partidos políticos. Eu tinha já muitos filhos, na época eu tinha 5, hoje atualmente eu tenho 7 e criei um 8º, mas eu já tinha uma vida pesada, familiar, e sempre tive esse espírito que minha mãe especialmente me legou, de amor universal, de ver todos como irmãos e nunca como um adversário. Eu fui criado dentro desse espírito. Então eu tinha um relacionamento muito bom com as entidades sindicais. E tendo um relacionamento muito bom, eu senti que era dever meu tentar fazer alguma coisa. Claro que eu só fiz o que eu fiz porque eu contei com muitos companheiros, com muitos amigos, inumeráveis. Eu estava vendo aqui nesse livrinho que depois eu vou exibir aí para vocês, o Quem Foi Quem na Constituinte. Qual que é a câmera desse? Não, tá pegando. É aquela ali? É aquela ali? Aquela ali. Quem Foi Quem na Constituinte? Isso. Que é um livro que nós publicamos depois da Constituinte, dando notas aos parlamentares pela atuação que eles tiveram. Mas vou falar mais depois disso. Mas eu pude perceber que eu tinha uma obrigação com as relações que eu tinha, com a visão, vou dizer até espiritual que eu tinha, até isso, porque eu não via a turma da extrema direita que estava fazendo isso e aquilo como bandidos, eu via como perturbados, como pessoas desorientadas, como pessoas que muito elevada essa sua visão, de compaixão, né? Pessoas que precisam de compaixão, como hoje nós podemos ver, né, situações que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que algumas entidades nesse mundo, a gente, para não ter ódio, a gente precisa ter compaixão. Agora, isso foi muito valioso, e eu acho que até o centro de poder fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu comecei a conversar. Nós já trabalhávamos pela redemocratização, trabalhávamos pela Constituinte, isso e aquilo, mas para cada um daquelas lideranças que ficaram, e que a maior parte delas ainda era de pessoas nomeadas como interventores, etc. e tal, mas também tinha os mais à esquerda, eu comecei a dizer, olha, vamos ter uma Constituinte e nós precisamos ter uma pauta da classe trabalhadora para levar.
Não, como comunista eu não sento, não, dizia um deles. Digo, não, você não tem que sentar com ninguém, nem com comunista. O que eu quero saber é o seguinte: a gente está pensando em trabalhar para reduzir a jornada de trabalho de 48 para 40. Você está de acordo? Tá. Pois é, os comunistas também estão de acordo. De maneira que a gente, nesse ponto, a gente pode trabalhar junto. Você está de acordo que tem uma gratificação de férias? Ah, sim, estou de acordo. Aí ele também está de acordo, podemos trabalhar junto nisso. E aí, então, nós fizemos, levou anos, um trabalho muito delicado, muito delicado. Nós criamos uma entidade suprapartidária que não entrava em questões que não fossem consensuais na classe trabalhadora, que eu posso citar alguns exemplos. Um exemplo é de que um sindicato defendia a unidade sindical, outros defendiam a pluralidade sindical, que era a linha da CUT, a linha da CGT, em posições contrárias. Esse assunto nós não vamos entrar. Nós vamos só trabalhar pelo que há consenso. Entendi. Então, com isso, nós conseguimos dar um passo extraordinário. Conseguimos aprovar um documento assinado pelas 3 centrais sindicais que existiam na época, apoiado por todas as confederações nacionais de trabalhadores, por algumas federações nacionais, sindicatos nacionais, credenciando o DIAP para ser porta-voz na Constituinte. Então vocês viraram, então o DIAP ele fez essa articulação, digamos assim, da centralização das pautas, aí oficializaram uma pauta de reivindicação comum dos trabalhadores, e aí elegeram ainda o DIAP como representante na Constituinte. É isso, só que com alguns detalhes. Por exemplo, conte pra gente. Eu tenho aqui nesse livrinho, aqui, os nomes dos advogados que participaram da elaboração disso conosco. Nós reuníamos os advogados trabalhistas sem perguntar se era da direita ou da esquerda, sendo que advogado trabalhista de empregado, como regra, ele está muito identificado com a esquerda, mas sem perguntar, porque o nosso trabalho sempre foi suprapartidário. E eu tenho aqui uma relação de 40 advogados que trabalharam conosco, os nomes mais importantes. Bom, eram muitos. Um time mesmo. Mas isso é um dos dados importantes. Não foi uma coisa assim, é isso. Não, nós reunimos os advogados da área e fizemos uma pauta. Isso. Mas isso é um ponto importante, eu acho que para a gente dar uma atenção especial de que houve uma construção, sentaram com um grupo de advogados que já representavam sindicatos, então tinha ali um ponto de vista com uma articulação do cenário do possível ali com advogados, o que seria possível colocar para chegar nesse documento. E aí chegou-se nesse documento do que era a pauta de reivindicação e o DIAP representando, intermediando ali dentro do debate na Constituinte. Aí nós fomos para a Constituinte e reunimos os parlamentares. Convocamos todos. Eu me lembro que na primeira reunião tinha aí mais de 50 parlamentares que acolheram a convocação e que um deles era Lula. Olha. Eu lembro dele assim, à minha direita. Está aqui na foto. Que está aqui na foto. E aí, então, eu falei o nome do DIAP e falei que nós estávamos ali para ouvir eles como representantes, o que eles queriam, o que eles gostariam e etc e tal de coisa. Aí o Lula foi o primeiro a pedir a palavra. Disse, a gente não vai discutir isso aqui não, você traga uma proposta ou não tem discussão. Bom, então tá aqui. Ela estava feita. Aí levamos essa proposta para a subcomissão dos direitos sociais. Lá tinham 21 parlamentares. Nós apresentamos aos parlamentares, 16 assinaram a proposta. Já de cara. Sim, a gente tinha já a maioria na subcomissão. Foi aprovado tudo.
Creio até que se acrescentou alguma coisa ali por sugestão de alguém. Aí fomos para a comissão da ordem social. Tinham 30 e tantos, mas nós já chegamos com uma proposta aprovada pela subcomissão. Mais alguns da comissão assinando, já tínhamos maioria. Aí foi para a comissão de sistematização. Aí na comissão, nossa, começamos a ganhar nome na imprensa, estão fazendo uma constituição sindicalista, etc. E tal. Isso do lado, assim, você está dizendo do lado negativo, né? A imprensa. Está criticando, dizendo que era o terror, provavelmente a economia não ia dar conta. Não ia dar conta, geralmente etc. A economia... Direito demais na Constituição. Direito demais na Constituição. Mas na Constituição começou aí, quando... Nós chegamos na República Sindicalista. Sindicalista. Aí o Mário Covas, que era o relator, ele me chamou no gabinete dele, eu fui sim. Olha, eu aprecio muito o trabalho que vocês estão fazendo, mas tem 2 pontos que eu não tenho como apoiar. Porque o meu partido não deixa. Então, esses 2 pontos, mas no resto, conte conosco com a nossa boa vontade. Bom, a verdade é que na comissão caíram esses 2 pontos que o Covas se opôs. E você lembra quais eram? Era jornada de 40 horas. Mas ganhamos 44. Quer dizer, era na verdade 48. foi uma vitória. Na verdade foi uma vitória. E outra era estabilidade no emprego. Sim, então, porque esse tema, né, ele hoje é muito atual. A redução para 40 horas ou 36 horas, a gente tem a PEC, né, acabando com a jornada 6x1, e o último momento que a gente teve a redução da jornada de trabalho foi na Constituinte, que reduziu então de 44 para... Não, desculpa, de 48 para 44, e a tentativa era que reduzisse para 40. E aí nós do DIAP consideramos como uma meia vitória, tanto que quem votou 44 ganhou meio ponto. Isso, muito bom. Vamos falar um pouco dessas notas e depois eu quero ver que vocês falem um pouquinho também de como que vocês percebiam essa movimentação a partir desse trabalho, como que era o cenário, né? Ele contou um pouco dos bastidores, a mídia fazendo o papel de dizer que o mundo ia acabar, que a economia não ia dar conta, né, de tantos direitos. Conta pra gente como é que foi essa nota, o que era a nota. Isso é uma estratégia, né? Isso é uma estratégia de conquista de direito. Estratégia de conquista. Nós fizemos uma avaliação de tal tema, quem votar a favor, em princípio todos teriam 10. Quem votasse contra perderia um ponto ou meio ponto conforme. E fizemos uma avaliação dos temas mais importantes e que merecia nota de 1,5 se votasse favoravelmente. Se votasse contrário, perdia 1,5. Então foi assim cientificamente. Quando esse livro foi editado, nós temos conhecimento que fizeram um levantamento para achar os erros que tinha para destruir, não acharam. É uma exposição, não acharam nenhum. Era uma exposição de quem votou, como votou. Exato, de como votou. Até algumas histórias interessantes. Vou contar uma delas. Um parlamentar, eu prefiro não citar nome porque não interessa o nome, interessa é o fato. Um parlamentar que a gente sabia que era eleito por 3 cidadezinhas, onde, ao que consta, ele distribuía remédios, mas não sei também qual a procedência de remédio, também uma informação só que a gente tem. Ele teve nota 0, né? Mas quando chegou na eleição, depois da Constituinte, de 90, ele se elegeu. E ele, encontrando comigo lá nos corredores do Congresso para deputado federal. Se elegeu, se reelegeu, né? E se encontrando, ele veio rindo. Você me deu nota 0 e eu tô aqui de novo. Eu não te dei nota 0, você tirou nota 0. Não dou nota nenhuma. Você não atribuía a nota. É a pessoa que, a partir dos seus votos, então, é que ela ia ter nota de adesão total às pautas de reivindicação dos trabalhadores ou não.
E aí tinha esse constrangimento de ficar ruim com o seu eleitorado se não tirasse uma nota ruim. É isso. É isso. Mas aí então eu perguntei, a que você atribui a sua eleição? Ele disse que a sua nota não vale nada. Eu digo, não é uma leitura correta. A leitura correta é que os seus eleitores não te conhecem. Ele ficou bravo. Alienação. Mas é a verdade. É verdade. Como é que em cidades pobres, pequenas, o jeito vai votar contra as 40 horas ou 44 horas, vai contar contra a gratificação de férias, vai votar contra o piso salarial, vai contar com o aviso prévio, olha, são tantos os direitos que foram conquistados na Constituinte, tantos, que não tem sentido um humilde trabalhador votar a favor de alguém que vota contra ele. E esse é um dos pontos mais importantes de quem quer fazer um Brasil melhor e um mundo melhor. Tem que chegar à informação correta. Sim. Tem que chegar. E como é que era, professor, como é que era o Congresso naquela época? Era um Congresso favorável, Congresso dos Trabalhadores? Você lembra, Cleito, como é que era isso? A gente tinha um cenário amplamente favorável ou ele era... Como que ele era? Não era tão ruim quanto hoje. O de hoje deve ser o pior congresso na história recente do Brasil, de busca de retrocesso, né? Tudo isso que o senhor está descrevendo, que está na Constituição, eles estão tentando rever isso tudo. Nós ganhamos muitos direitos e que estão sendo retirados. Especialmente os mais importantes estão sendo retirados. Você tem vivido esse período de Agora, o que eu acho, para concluir essa fala, o importante é a gente ver como que a gente deve atuar. Na minha percepção e na minha experiência, nós devemos buscar, em primeiro lugar, trabalhar com a mentalidade do povo de perceber a validade dos direitos. Segundo, a gente tem que atuar numa atuação suprapartidária, porque quando você atua numa atuação definidamente partidária, pensar essa questão, você automaticamente limita. Tem que ir a favor do partido, não pode criticar. Não, você tem que trabalhar com princípios, com ideias, com causas. Independentemente de quem esteja ali defendendo. Ou independente das pessoas. Você trabalha com princípios. Isso. Segundo, tem que ter um plano muito bem feito. Tem que ter plano. E trabalhar fortemente nesse plano. Terceiro, tem que dar ampla divulgação. Nós, no DIAP, assim que ele começou a sua atividade, nós criamos o Jornal do DIAP com uma tiragem de 10 mil exemplares por mês. Esses exemplares iam para todos os parlamentares, autoridades, e ia para os mais importantes sindicatos, já que existiam mais do que 10 mil sindicatos já naquela época. Mas, por exemplo, nós nunca precisamos, numa cidade ou na outra maior, ir lá fazer campanha. Quando o sindicato recebia e com notas, eles faziam outdoors. O próprio sindicato, a gente nem sabia. O outdoor mostrando o que o deputado estava fazendo. E isso gerando para ele uma questão de constrangimento pelo seu... Ou não, ou de orgulho, né? De estou votando, né? Interessante. Eu acho que a gente precisa vitalizar mais o trabalho do DIAP e voltar a informar. É importante que o eleitor saiba quem é que ele está votando. Sim. Ele tem que saber. Se ele não sabe, corre situação como aquela que eu mencionei. Eu penso assim, a gente falou aqui de alguns direitos, né? A questão do 13º, garantia de salário para quem... Foram direitos conquistados ali, né? Foram vários direitos conquistados. São muitos. A gente teve agora, na
deforma ou reforma trabalhista, como quiser chamar, ela buscando reduzir esses direitos ao máximo, né? A proposta de implodir o direito do trabalho. Só que a gente viu ali, professor, uma resistência, digamos assim, nos direitos que estavam constitucionalizados. Foram os únicos que realmente ainda tentam, né, fazer uma mudança. Queria que você falasse para a gente um pouco, na verdade eu queria entender como que essa constitucionalização, tudo bem, foi um processo em que houve uma participação popular, mas a importância, a gente colocou aqui um pouco antes sobre, tem limites, a gente tem os direitos, mas buscar direitos a gente ainda vai estar numa relação de mercado, como você contou aí de um colega lá na OIT. Mas, ao mesmo tempo, isso também traz algum tipo sem dúvida, tem uma importância muito grande para a gente, essa parte de constitucionalizar os nossos direitos. Então, a Constituição não é o documento que é produzido, é a resultante das disputas pela realização que ela proporciona. Por exemplo, ele mencionou a experiência goiana dele, né? E se referiu aos trabalhadores rurais, né? A Constituição reconheceu na reivindicação dos trabalhadores rurais a função social da propriedade. E construiu a noção da reforma agrária como um mediador para atingir aqueles valores que foram elaborados nos seus enunciados. Superar a pobreza, estabelecer fraternidade, construir uma sociedade igualitária, né? O modelo econômico orientado por um tipo de funcionalidade, externalidade daquilo que a economia realiza, né? Acabou extraindo do sistema de produção valores que, vamos dizer assim, estavam inscritos na ideia de função social, né? E as forças políticas atuaram no sentido de transformar a Constituição produto numa bitola legal. Mas os movimentos sociais do campo foram para a ação política operante na realidade do social. Criaram uma articulação de trabalhadores que não tem CNPJ, não tem estatuto estabelecido, é uma articulação de pensamento político sobre a ideia de um projeto de sociedade e de uma maneira estratégica de realizar a Constituição. Sim. Passaram a ocupar as propriedades que fugiam do princípio da função social, passaram a definir uma outra forma de organização de produção, criar os seus mecanismos, né? E se transformaram naquilo que Celso Furtado chamou de o movimento social mais importante no mundo no século XX, que foi o MST. Né? E aí esse movimento faz interlocução e realiza os princípios que levou para a Constituição na sua maneira política de fazer isso. Ele não entra com uma petição, ele faz uma marcha. Ele faz uma marcha, só que a marcha... buscando dar significado... Isso, porque a marcha é real, ela dialoga, ela ela faz cidadania, ela discute com... O Ulisses disse, o DIAP entrava e convocava o Congresso para reuniões em que os parlamentares discutiam com os movimentos sociais. Eu fui da Comissão de Acompanhamento da Constituinte da CNBB, tive voz na Constituinte, porque os movimentos reivindicaram que ela não fosse só representativa, fosse deliberativa. Então, ela se distribuiu em comissões para que os movimentos falassem nas comissões, apresentassem suas propostas. A disputa desse método na elaboração do regimento gerou a possibilidade, inclusive, de organizações como o DIAP, como a CNBB,
de construírem projetos e propostas subscritos por assinaturas que garantiam o curso legislativo do que se chamava de emendas populares. Só a CNBB reuniu 12 milhões de assinaturas e todas elas foram incluídas no debate que chegou à Comissão de Sistematização, com seus porta-vozes falando nas comissões pelos seus temas, né? Então, os direitos, você trabalhou comigo na perspectiva de uma concepção de direito que é simultaneamente constituinte e instituinte. Você, na forma constituinte, você nomina, faz o seu modo o simbólico, representativo na regulação, mas no instituinte você inscreve nas relações sociais. Ele lembrava, as centrais começaram clandestinas, mas construíram agendas nesse ponto. Os indígenas não têm eles tiveram que trabalhar a passagem da sua condição de subproduto da ecologia silvícola, não é isso? Tutelados para a condição de sujeitos autônomos que trazem uma concepção de vida com características específicas de uma juridicidade que não é estatal, que não é a legislativa, mas que precisa ser reconhecida e é o que eles chamam de hoje de marco ancestral, colocado em oposição ao que os ruralistas chamam de marco legal. Então, essa dinâmica da construção instituinte dos direitos é a que leva essa agenda para poder pensar a Constituição. Isso no século XIX, La Salle dizia que não seja folha de papel, mas que seja a articulação dos fatores reais de poder. E os fatores reais de poder é o que não está expresso no jurídico, mas no político, ali onde a consciência da história salta para a realidade da ação nas relações políticas, e aí sim, ela se representa sob a linguagem do direito. Direito à vida, direito à paz. Está na Constituição, direito à paz, né? Direito a direitos humanos, né? Direitos que a democracia realiza enquanto prática da política. Isso é uma característica, a gente estava falando antes, a gente teve um almoço junto, você estava falando sobre os direitos também não serem limitados, né? Na Constituição não limita os direitos. Essa é uma coisa importante. Os enunciados, eles são movidos por formas mais ou menos aparentes daquilo que é a realidade existencial, material da própria realidade de direitos, né? Mas os direitos, eles estão escritos nas chaves de movimentação do sentido político daquilo que é criado como imaginação de uma sociedade que se emancipa. Então, por exemplo, a Constituição, ela não ficou apenas no enunciado nominal, ela foi encarnada por uma sociedade que ajudou a construí-la. Sim. Então, ela está no horizonte, ou por história, ou por memória. Para mim, para Ulisses, um pouco para o Cleuto, memória. Para você, história. Né? Então, mas a gente sente que aquilo que foi o horizonte de consciência que se inscreveu no imaginário social num determinado momento, não desaparece. É aquilo que é a matéria da conscientização. Ulisses, nesse almoço, né, é o make-off aqui, os bastidores, né? Dizia assim que tudo se resume ainda a uma questão filosófica que Hegel colocou, que é a dialética do senhor e do escravo. É verdade. Né? Rigorosamente certo. Como é que a gente rompe com essa dialética? Hegel dizia, quando a consciência, pela luta de reconhecimento, imprime nos sujeitos a dimensão de que ele pode romper com as cadeias que o oprimem. Então, por exemplo, os trabalhadores e os movimentos sociais deixaram na Constituição, por conta da luta por direitos humanos, uma chave hermenêutica de sua realização permanente, que é aquela de que os direitos não são quantidades, estoques normativos.
artefatos acumulados em prateleiras de um almoxarifado de normas. São as relações que a gente constrói. Né? E, portanto, está lá no artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, né, de que aquele elenco de direitos, e são muitos, mas que estavam no horizonte da política, eles não foram artificializados, eles foram... O DIAP contribuiu para mencionar vários, né? As instituições, as formas organizativas. Então, os direitos não são só estes, são outros que não estão no elenco. Que outros? Aí ela diz, o que estão na natureza do regime. Por isso que, para tirar a Constituição, é preciso dar golpe contra ela. E mesmo assim, a história, pelo Instituinte, recupera o seu sentido de justiça e volta a incriminar, porque não há prescrição para crime contra a democracia e crime contra a Constituição, né? Então, a democracia cria direitos, permite a possibilidade permanentemente de realização dos direitos. Eu acho que é isso, Guto, que salva a ação sindical como uma forma ainda não superada de organização dos trabalhadores. Mas não é o sindicato corporativo, é o sindicato de cidadania. É o sindicato que educa. É o sindicato que faz a realização dos direitos pela política. E por isso que ele não faz apenas uma pauta de benefícios de classe, ele faz transcende, né? Transcende, é interseccional, é interclassista. Ele assume as bandeiras de identidade, ele assume as lutas dos movimentos que estão no plano das ações culturais. É sindicato da cultura. Né? Temos. É sindicato que faz videocast. É verdade. Que dialoga para além daquilo que é o chão de fábrica ou a plataforma. Sim. Né? E se renova, se reinventa. E que eu acho que é isso que é o desafio atrás. Não é dizer o que a gente perdeu na Constituição depois de que ela foi promulgada, porque a luta continua. É saber de que modo hoje a gente articula as nossas formas de luta e para construir direitos que talvez tenham que ser repensados do ponto de vista do que eles podem representar enquanto garantia de realização da dignidade do humano, que a mediação do trabalho é um fator histórico e simbólico que humaniza, né? O Marx dizia que foi a partir da mão que manipula que o macaco se transformou em homem. Né? É uma metáfora forte, mas eu quero dizer assim, é o trabalho mediador da condição da existência digna. Né? Está no Manifesto Comunista. Sim. Mas está nos Atos dos Apóstolos. De cada um conforme o seu trabalho. A cada um de acordo com as suas necessidades. Não é isso? Então, é essa construção que eu penso, faz com que a gente pense a Constituição não como o estoque legislativo que foi enunciado, mas a projeção realizadora da promessa que nela... Quando o movimento do Sem Terra ocupa, ele diz que está fazendo isso para realizar a Constituição. Sim, isso é fantástico. A questão social da propriedade. Exatamente. E é por isso que a justiça acabou reconhecendo que não pode ser considerado esbulhador, o esbulho, né? A invasão, aquele que ocupa para fazer cumprir a promessa da Constituição. Descriminalizou, politizou. E é um ato político de reivindicação e também então, executando a própria Constituição. Eu acho que é isso que a gente tem que construir. De certa e os maneira, sindicatos também fizeram e fazem isso. Um outro DIAP nesse momento. Quais são as agendas? Quais são os direitos que estão em causa? Né? Sim. Como a gente se reorganiza. Né? Também nos bastidores você falava, por exemplo, de trabalhadores que se organizam não necessariamente de forma sindical. Sim. O MST não se organiza de forma sindical, mas a ação dele é sindical. E agora mesmo teve uma dissertação lá na UNB de um menino que nasceu na Fazenda Noni, se diplomou pelo Pronera,
e defendeu uma tese o dia que o MST ocupou a Bolsa de Valores. Eles arrecadaram a meta que eles tinham proposto para financiar as cooperativas que produzem alimento saudável, sem agrotóxicos, sem serem transgênicos, né? Com o sentido de abastecer e realizam as cozinhas comunitárias e realizam no Rio Grande do Sul. Quando o estado local fracassou na enchente, foi o MST que foi dar comida ao povo. Sim. Então, eu acho que é um pouco isso. Inclusive, mandar um abraço, ele estudou comigo, Diego. Então, foi da minha sala. Exato. Estava me assessorando no dia que eu fui prestar depoimento na CPI contra o MST, né? Que acabou fracassando exatamente porque a gente pôde lograr construir com aquele congresso ruim, naquela comissão carregada. Sua participação naquela CPI entrou para a história do parlamento brasileiro, de tudo. Mas eu era apenas um porta-voz de um projeto, né? Que, de certo modo, ali, que em Ulisses, que também é uma coisa que a gente aprendeu, antigamente a Constituição se fazia num gabinete. Quando ela passou a ser feita numa Assembleia Constituinte, ela foi televisionada. Ela foi aberta ao debate popular, ela se transformou em teatro, em arte por todo o país. Então, ela foi levada para a cidadania. Por isso que ela é a questão da cidadania, né? Deixou de ser um catálogo, passou a ser uma espécie de projeto construído coletivamente. Agora é realizá-la, né? Mesmo que rasguem ela, isso que o La Salle dizia, mesmo que rasguem a Constituição, aquele arranjo dos fatores de poder orientarão a posição dos atores. E hoje a gente se reconhece sujeito, a gente já não é coisa, o escravo não é mais coisa, o índio não é mais fera, né? A mulher não é mais vaso de concupiscência, como dá na súmula teológica, né? São sujeitos de direito, né? Que se humanizam, né? Muito bom. Cleiton, você queria falar? Eu afirmei que a Constituinte ela foi o resultado de toda uma ascensão de movimento social e eu acho que tudo que tem de muito positivo na nossa Constituição atual é uma consequência disso, né? Mas o grande problema, Paulo, e esse é um problema que até hoje existe, é a gente transformar em vida real o que a gente conquistou na lei. Falando especificamente sobre luta de sindicato e de classe trabalhadora. O salário mínimo veio da era Vargas, né? Que foi uma grande conquista. Aí a Constituição de 88 escreveu o que o salário mínimo deveria cumprir. E nós nunca conseguimos cumprir a Constituição de 88 no que se refere ao salário mínimo. É minha redação. Teve um tempo que o salário mínimo... Como? É minha redação. Mesmo? Com certeza. Muito bom saber disso e a gente precisa divulgar isso muitíssimo. Porque foi uma baita conquista. E na década de 90, o salário mínimo ele não chegava a 50% da cesta básica. Né? Com o advento dos governos Lula, passou a ter uma política de valorização do salário mínimo, mas ele ainda está muito longe insuficiente de cumprir o que está escrito na Constituição. Então, foi uma vitória, foi uma grande conquista para os sindicatos, para a classe trabalhadora, mas ela foi logo depois posta à prova na vida real. Porque se a década de 80 foi uma década de ascenso dos movimentos sociais, e eu acho que isso se deu em âmbito mundial, a década de 90 foi uma década de ascenso do contra-ataque das elites em âmbito mundial. E elas tinham um programa estabelecido mundialmente, que era o Consenso de Washington. E elas voltaram para a ofensiva. Elas reconheceram que tiveram revés, uma derrota com a nossa Constituição Cidadã, que consagrou muitos direitos na principal lei do país, né, que é a Constituição, e ela voltou à carga com muita força. Os anos 90 foram os anos que nós acumulamos muitas derrotas, a despeito da Constituição existir e estar na lei. Para que coisa mais maravilhosa do que definir que a saúde é um direito de todos e que tem que ser concedido universalmente e gratuito. E o SUS está aí como uma grande vitória desse período.
Só que o SUS, ele pode não estar sendo revogado, né? Eles querem revogar, mas não foi, ele está lá na lei. Mas como é que eles estrangulam esse direito? Com a política macroeconômica. Então eles descumprem. Esse povo que tem muito poder, e eu acho que os conceitos do século XIX, para mim, continuam absolutamente válidos, então eu não abro mão de chamá-los de burguesia e de alta-burguesia, que é o que são. A gente pode usar um outro termo, né, mais contemporâneo, elite, né? Eles têm a lei, mas eles não cumprem a lei. Eles têm instrumentos, eles têm força para que aquele belo texto, né, não seja colocado em prática. E para nós o desafio é fazer com que as leis sejam praticamente. Nós temos a nossa principal lei, que é a Constituição, ela é muito positiva, né? Se ela fosse implementada, o Brasil seria um país. Eu acho que a própria implementação dela, ela é um processo, como o professor estava falando também, porque não basta a gente estabelecer os direitos. A gente também tem que exercer os direitos que estão ali estabelecidos, e isso me parece ser não um ato auto-executável, que você aperta um botão e ele, nos seus processos contínuos, eles vão se desencadeando naturalmente. Ele é uma execução porque, como o professor colocou em um outro momento, ele vai e volta, ele tem seu momento de maiores avanços e momentos. Eu costumo dizer que eu vivo, né, assistindo mais resistência do que conquista, né? Isso eu acho que é um marco da minha geração, mas eu sei que isso não é assim, e sei que a gente tem possibilidade de fazer diferente, né? E nisso eu queria dar um encaminhamento, assim, falamos bastante e queria explorar bastante ainda, mas eu sei que senão o episódio fica muito longo. Mas a gente tem aqui dentro do Sindicast uma pergunta que ela vai transcender ali todos os episódios, que ela busca entender ali no sindicalismo, né, a sua essência. E ela vem com uma pergunta muito franca, que eu queria pedir para cada um de vocês responderem, que é: para que serve, Cleiton, para que serve o sindicato? No Sindicasc, a gente tem uma forma de tentar falar isso com muita clareza. O sindicato tem que unir, organizar e mobilizar pessoas, que é a nossa base, prioritariamente. Mas nós somos um sindicato que representa uma categoria. E aí eu entro na outra grande missão do sindicato, que é a missão da consciência de classe. Nós somos uma categoria que pertence a uma classe social. E essa classe social, se a gente for pegar um local nosso de trabalho, um CRAS, né? Nós somos da área da assistência social. Vou falar do CRAS porque é o mais conhecido, né? Ali no CRAS tem 3 categorias que trabalham no mesmo espaço, sob o mesmo teto. Tem o servidor público, que nós representamos. Sim. Tem o vigilante, que é do setor privado, é outra categoria. E tem a pessoa que trabalha na limpeza, que é outro sindicato e outra categoria. Nós temos 3 categorias: segmento do setor público, segmento do setor privado. E essas 3 categorias pertencem à mesma classe trabalhadora brasileira. Exatamente. E o nosso servidor está ali atendendo um trabalhador ou uma trabalhadora que está desempregado. E para nós é um trabalho permanente conversar com o nosso colega servidor e dizer: essa pessoa que você está atendendo, ela tem muito menos direito que você. Ela pode te ver como um privilegiado, porque você tem a garantia de receber o seu salário, né? Todo fim de mês, ela nem essa garantia ela tem, mas ela pertence à sua mesma classe social. E o que nós fazemos, seja quando a gente está nos enfrentamentos, né? Sim. Quase que contínuos com o governo, não é porque nós gostaríamos, é porque o governo impõe essa realidade. Ou o que a gente faz quando nós nos colocamos em movimentos que são mais amplos, é esse trabalho. Eu acho que a principal função de todo sindicato é forjar a consciência de classe. O tempo que nós vivemos é um tempo de estímulo ao individualismo. Sim. Estímulo extremo ao individualismo. Eu
estou com uma vaga no concurso público, é mérito meu, porque eu estudei, passei e eu sou o bonzão. Mas ele não estaria ocupando aquela vaga se não tivesse uma greve que conquistou o concurso público. Ele pode ser o cara mais estudioso e talentoso do mundo, mas se não tiver o concurso, ele não vai entrar. Então tem o mérito pessoal, com toda certeza. Mas antes do mérito pessoal, tem o mérito coletivo, o mérito de uma luta. E esse mérito de ter garantido uma vaga, né, num serviço público para aquela pessoa, é porque ele vai ter uma relação com uma parcela gigante, né, da sociedade, que é o público que a gente atende. Então, Paulo, eu acho que essa formulazinha que a gente fala, né, esse trinômio aí, unir, organizar e mobilizar, é um jeito... É uma bela definição. É para isso que a gente existe, unir, organizar e mobilizar. E mobilizar de qualquer forma, seja quando a gente convoca para uma assembleia, seja quando a gente faz uma festa, nós estamos ali buscando a confraternização e visando integrar mais, aproximar mais as pessoas, né? E fazer o bom debate. Por vezes, sendo confundido como se a gente estivesse fazendo política partidária, né? Não é isso, né? A gente tenta fazer a política com P maiúsculo, né? Essa boa dimensão da vida humana. Mas é o sindicato fazendo política. O sindicato faz política, sim. Eu sempre falei, eu sou um político. O que mais temos hoje é pastores políticos. E os sindicatos, como atuam na coletividade, né? E são instituições já centenárias, eles também devem ter essa atuação política. Perfeito. O quanto não vai impactar na nossa vida, na condição de trabalho, se o desemprego aumentar ou diminuir. Nós não somos indiferentes a isso, não devemos ser indiferentes. Nós temos que comemorar quando o desemprego diminui, claro. Porque aumentando a empregabilidade no país, não é? Vai diminuir essa condição, né, vivida por o Distrito Federal tem o dobro da média do desemprego nacional. Não é porque nós queremos trabalhar menos, não é isso, é porque nós queremos que essa mazela, né, que aflige a sociedade, que pressiona a assistência social, seja resolvido. Então é por aí. O nosso trinômio e numa perspectiva mais histórica, consciência de classe, em antagonismo com a posição individualista, né? Nós tivemos um movimento, não tem muito tempo, dos entregadores, né? Os entregadores estavam sob uma forte carga ideológica dos que têm o domínio, de que eles eram empreendedores, que eles eram patrões de si mesmos, né? E eles tiveram uma boa aula do que é realmente lidar com a classe patronal, né? É muito difícil. O grande empresariado, aí o iFood. Fizeram um movimento coletivo. Se eles quisessem melhorar a condição de vida e trabalho deles, eles viram que não adiantava ele trabalhar, ao invés de trabalhar 10 horas, 12 por dia, trabalhar 14, 16 horas por dia, né? É que ele tinha que fazer um movimento conjunto, e fizeram. Não conseguiram o resultado agora, mas eu boto fé que eles vão conseguir se eles se organizarem melhor, inclusive se montarem um sindicato, né? E o pessoal que está agora nesse movimento VAT aí, Vida Além do Trabalho, contra a jornada 6x1, eu aplaudo, né? Sou entusiasta desse movimento, mas não posso deixar de registrar que aí há uma falha dos sindicatos da área. Há uma falha dos sindicatos da área. E os sindicatos deveriam ter tomado a iniciativa de discutir isso com uma prioridade para eles, né? Sim. Que é o movimento sindical brasileiro tem uma pauta histórica, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, né? O direito do trabalho surge pleiteando justamente a redução de jornada de trabalho. Primeira lei do trabalho é assim. E a greve que ensejou o 1º de maio, né? Sim. O lema era: eu quero trabalhar 8 horas, repousar 8 horas e 8 horas o que eu quiser fazer da minha vida, inclusive se eu não quiser fazer nada, né? Vida. E os dirigentes sindicais que trabalharam nessa greve foram enforcados. Bom, professor, para que serve o sindicato? Bom, eu vou seguir o Cleuto, né?
sindicato é uma forma organizativa de movimentos do social, no caso, movimentos de trabalhadores, né? E claro que tem o equivalente no momento conjuntural em que essa forma se estabelece, né? Então, a organização sindical se deu na condição, né, de caracterizar o processo de antagonismos entre classes sociais, né? Sim. Então, o sindicato é uma organização de trabalhadores, né? Que trabalha para fazer com que aquele número que é o contingente imenso dos que formam os que não têm a propriedade dos meios de produção, né? Tem que se alienar enquanto a riqueza de que dispõe, né? Mas esse número precisa ser organizado do ponto de vista de ter um horizonte de compromisso e de objetivos, né? Sem organização é uma horda, é uma massa, né? E precisa de uma condição mediadora, inteligente, intelectual, né? Que oriente o movimento e os objetivos da sua ação, né? Então, eles precisam se qualificar. Então, o sindicato é uma organização, né, que junta, compromete em torno de um objetivo comum, mas também constrói um programa, constrói um projeto, né? Se você não tem um projeto, você não tem consciência. Você fica ao nível do existir como reprodução biológica da sua vida, né? Mas você não se transforma em sujeito, não se humaniza nesse processo. Então, a consciência precisa ser também algo que esclareça o sentido da sua ação no mundo, né? Os filósofos disseram que a passagem da consciência em si... Quer dizer, eu me dou conta empiricamente para si, né? Para agir como alguém que tem um projeto, né? Então, eu acho que o sindicato é ainda uma estrutura organizativa importante do ponto de vista de que ele articula o maior número de sujeitos que podem concretizar um projeto de sociedade, que se resume em distribuir a riqueza social que todos produzem e ter poder para fazer essa distribuição. Então, o sindicato é uma estrutura política de construção de uma modelagem de produção e de reprodução e de distribuição da riqueza que ajuda a produzir, que contribui para produzir, né? Enquanto consciência de seu lugar, de seu papel. Ninguém se emancipa sozinho. A gente só se emancipa coletivamente. E por isso que é uma ação política coletiva. A ação política é a ação que realiza a condição emancipada do sujeito na história. Por isso que Aristóteles, no livro famoso dele, definiu o homem como um animal político. Ele não disse que era um animal racional. Ele diz que é um animal político. Porque essa condição é uma experiência que se realiza na polis, quer dizer, na gestão da sua vida em sociedade, em comunidade, né? No mesmo livro ele vai dizer que o escravo que não tinha função na polis era uma ferramenta que falava. Ou seja, se você não tiver consciência política, você não se humaniza. Então, o sindicato é um mediador pedagógico da emancipação do humano pelo trabalho. E o trabalho é a condição ética da estrutura política e equitativa da sociedade, né? Então, acho que essa é a função sindical. Por isso que eu digo que o sindicato ele tem que se recriar permanentemente, porque as relações se refazem, se reorientam. Mediação tecnológica. A metamorfose do próprio capitalismo. Exatamente. O capitalismo também se transforma, né? Sim. Mas ele tem um limite. É o limite do que lhe dá a mediação para poder concretizar uma forma de distribuição de riqueza, né? E de poder para realizá-la, né? A produção do capital é anterior ao capitalismo, nisso.
A gente conversava antes, né? Sim. E provavelmente vai continuar depois que o capitalismo perca a sua eficiência, a sua funcionalidade, né? Então, que dimensão de distribuição ética de riqueza a gente vai poder construir? Só o trabalho, porque o trabalho e não é por acaso que todas as reformas a título de aperfeiçoar a condição da economia tentam atingir essa capacidade organizativa, essa capacidade mobilizadora e essa capacidade de realizar os elementos do projeto de classe, né? Destituindo aquilo que são direitos e as mediações para realizar isso, a sua organização, a sua capacidade de luta e as suas estratégias de tradução no político, né, de seu projeto, né? Então, eu acho que essa é a força do sindicato. Por isso que eu acho que tem que ser um sindicato que acumule a experiência do corporativo, que é anterior a ele, os clubes de ofício, as velhas corporações da Idade Média, né? Isso. Para se transformar numa estrutura educadora da sociedade. A mediação educadora transforma o mundo, né? Então, o sindicato é uma estratégia pedagógica da educação para a cidadania e para a realização da justiça no mundo, né? É um papel importante, porque o sindicato agrega, né, a maioria social. Um partido agrega uma minoria social, uma parte. O sindicato é mais universalizante. É um movimento universalizante que transforma a realidade. O movimento partido, né, seccionado, olha o nome, partido, né? Ele prorroga uma condição da sociedade, né? Mas ele não abre a perspectiva universalizante, né? Eu acho que os sindicatos fazem isso, né? Mas eles precisam se politizar, né? E politizar significa entender quais são as dinâmicas do que é o processo humanizador na sociedade, a solidariedade, a fraternidade, né? A busca por igualdade, né? E aí fazer, o Marx dizia, né? Arrancar da lei aquilo que é um modo de fazer a jornada de 8 horas. Ele dizia isso com relação à jornada de 8 horas. É preciso que os trabalhadores arranquem da burguesia e de sua legislação os seus direitos. Arranquem. Né? E ele também dizia, quando pensou o programa Gotha, né? Os trabalhadores não pedem privilégios, que é a questão do partido. Pedem direitos iguais para todos. Que direitos são esses? Que não são os direitos da lei, são os direitos das emergências axiológicas da luta sindical. É o fim de todo o domínio de classe. Sim. Né? Então, eu acho que é isso que o sindicato faz. Eu queria fazer, antes de passar para o Dr. Ulisses, Fica desculpa interferir aqui na sua dinâmica, mas eu quero nenhuma. fazer uma sugestão para os sindicastes. Eu não sei se está na Sindicast, não sei se está na pauta de vocês aí, porque eu, ouvindo aqui o professor, me ocorreu discutir as tecnologias e o mundo do trabalho, né? Sem dúvida. As tecnologias, elas sempre foram empregadas para aumentar a exploração da força de trabalho. Agora, com tecnologia do satélite, do GPS, está aumentando a exploração da força de trabalho sobre essa turma que trabalha com isso, né? Os entregadores. Eu trabalhei por 20 anos num curso preparatório para o Rio Branco e a base do curso era a tetralogia do Eric Hobsbawm, das 4 eras, né? E tinha uma passagem que ele falava uma coisa que eu achava extraordinária, que tem a ver com tecnologia. Que ele, falando da condição da classe trabalhadora no século XIX, ele fez uma comparação entre o operário inglês e o escravo brasileiro, o trabalhador escravizado, né? Aí ele falou, olha, nunca se pode isolar só um fator para você analisar a condição humana, né? Condição de trabalhador. Mas se palavras dele, se a gente for isolar somente o fator jornada de trabalho, o trabalhador inglês era mais explorado do que o trabalhador escravizado brasileiro.
Porque a jornada de trabalho dele era muito maior, por conta da tecnologia que permitia iluminar uma fábrica. E aí ele podia ter jornada, porque ele podia trabalhar à noite, né? Jornada de até 16 horas. Ao passo que alguém que trabalhava no Brasil no século XIX sendo escravizado, a principal atividade qual era? A cafeicultura, né? Pode até ser que os barões do café tinham esse interesse, mas não tinha tecnologia para iluminar um cafezal inteiro, né? E eram sempre latifúndios, né? Grandes fazendas. Então havia um imperativo posto pelo tempo. A jornada de trabalho era limitado pela luz do sol, né? Não tinha como ele continuar trabalhando à noite, porque não tinha que ter tecnologia para iluminar o cafezal. Se tivesse, eles iam fazer isso, né? Então lá era uma tecnologia mais avançada, porque tinha iluminação, era uma fábrica, né, artificial, e graças a esse avanço tecnológico, o trabalhador inglês, operário, passou a ser mais explorado no que tange somente essa parte, né, da jornada de trabalho. Se fizer a outra comparação, é óbvio que não tem como comparar. Mas a jornada de trabalho é apenas um dos aspectos, né, dessa relação que existe entre capital e trabalho. Aí fica a sugestão. Essa sugestão é mais do que acolhida. Nós vamos ter diversos episódios, cada um com um tema. Esse está sendo, né, o sindicalismo na Constituinte, mas a gente quer pautar a redução da jornada de trabalho, escala 6x1, a informalidade, a pejotização com a fim da justiça do trabalho, também a interseccionalidade que atravessa também as opressões sobre o trabalhador. A inteligência artificial. A inteligência artificial. São muitos temas que, na verdade, por isso que você falou que eu estava muito empolgado com o Sindicast, porque são temas que todos eles convergem e dão para a gente buscar. Eu acho que o Sindicast ele tem essa função de pautar mesmo o sindicalismo, a luta dos trabalhadores, nessa perspectiva dessas soluções, como medida de solução ou de projeção de solução, né? Até para a gente poder ter uma esperança, né? de resolver ou de enfrentar todas essas condições que a gente está vendo atualmente. Ulisses, queria que você desse também a tua contribuição, você que passou tantos anos aí com tantos sindicatos, e para que serve o sindicato? Deixa eu dizer primeiro que eu apreciei muito a fala dos dois, sabe? De uma certa forma, nem precisaria falar nada diante da beleza do que foi dito. Mas deixa eu dizer algumas coisas. Eu acho que o sindicato tem uma importância fundamental. Só que há alguns aspectos que é preciso que a gente tenha percepção para que ele possa executar bem o seu trabalho. É claro que ele pode fazer muito trabalho de ajudar aqui, de ali, diminuir até a hora, mais isso e mais aquilo. Mas ele tem, na verdade, como uma entidade política, um papel muito maior do que simplesmente conseguir que exista condições melhores de trabalho, que são importantíssimas, não estou desfazendo delas. Mas é que a sociedade nossa ainda está doente. A nossa sociedade está doente. Eu recentemente recebi uma consulta sobre o que seria possível fazer para diminuir a violência nas escolas. Então, eu pensei um pouco e disse, olha, eu acho muito complexo, porque você pode aumentar muro, aumentar cerca elétrica, entrar mais guarda, mais detetor de metais, pode fazer muita coisa. Mas, na verdade, se não muda nada, aquele aluno que está translocado, em vez de matar o professor na sala de aula, vai entrar no lado de fora. Inclusive, acho que o jornal de hoje está a notícia de uma briga de professor e aluno, de professor e aluno, que eles discutiram na sala de aula e depois aconteceu a violência já fora da escola. Então, nós ainda vivemos num mundo
que os valores éticos estão muito detonados, muito. A gente até, de uma certa forma, honestamente, os pais dizem aos seus filhos: você tem que se preparar para competir. Então, a gente criou um mundo de eu primeiro, tenho que competir, tenho que vencer, o outro muitas vezes é meu inimigo. Então, com essa mentalidade que aí está, nós temos toda essa violência que está, e que é a mesma que está dentro de uma escola que está com as guerras. É a mesma coisa. Como é que pode achar normal jogar bombas numa cidade, matando crianças, alguma coisa? E os jornais encaram isso com certa normalidade. Não falam do quanto de dantesco, de criminoso que existe em comportamentos dessa natureza. Sim, deixando bem claro o genocídio palestino, né? Genocídio palestino. Sim. Então, como é que a gente vai resolver os problemas dos pobres trabalhadores? O seu sindicato tem importância total, mas os sindicatos têm que avançar para uma percepção de uma consciência política, de entender realmente o que a Casa Grande e a Senzala, porque a única coisa de realmente importante é o trabalho. Se nós colocarmos aqui em cima da mesa uma tonelada de ouro, ela não tem poder de fazer nada. Ela não faz nada. Ela tem o poder de comprar o trabalho de quem vai fazer. Nós estamos aqui sentados em mesas, cadeiras, microfone. Tudo isso é fruto do trabalho de alguém. Nada funciona sem trabalho. Deixa eu te contar, desculpa eu te interromper, que eu acho engraçado. Eu sou pai, né, de 2 crianças, aí eu vou andando na rua e minha filha não para de falar, né? Ela puxou o pai. E aí ela pergunta: papai, quem foi que fez aquilo ali? Papai, quem foi que fez aquilo ali? Papai, quem fez ali? Aí, não sendo uma árvore, alguma coisa, eu tenho que falar: foi um trabalhador. Nesse sentido que você vinha falando. Porque quem construiu aquela ponte? Quem construiu essa casa? Ou seja, nada é mais importante do que o trabalho. Mas a ganância, o egoísmo, a insensibilidade da humanidade ainda presente faz com que aqueles mais insensíveis, mais brutos, sempre estejam buscando armas mais poderosas para dominar os outros, para dominar a vida, e insensivelmente fazem um genocídio como esse de casa, insensivelmente. E isso é encarado com uma certa naturalidade. Você veja, é os Estados Unidos que está por detrás de apoiar Israel no seu trabalho. E que é um poderosíssimo país, e militarmente altamente. Então, é preciso mudar a consciência. Enquanto não mudar a consciência de perceber a irmandade de todos nós, de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, de que todos nós temos que nos apoiar mutuamente, e de que não existe solução fora do companheirismo, da solidariedade, da cooperação. Não existe solução. Você coloca 2 pessoas numa ilha. Uma quer derrubar as mangueiras. O outro diz: não, eu gosto das mangueiras. Como é que vai ser a relação deles? Um pode querer matar o outro, um pode ficar apedrejando o outro, um pode subjugar o outro pela força, que é o sistema predominante no mundo, é a submissão seja a submissão do poder econômico em relação aos trabalhadores, que são os novos escravos de hoje, né? Os novos servos de hoje. Sim. Ou seja, a submissão de um país poderoso subjugar outro, etc. E tal. Então, eu vejo que há um problema maior por detrás de tudo isso, e que é importante, muito importante, que os sindicatos percebam isso e se somem com trabalhos que
que são feitos, entidades, grupos, o trabalho que você está fazendo aqui, se somem para uma mudança de mentalidade. Porque com a mentalidade vigente, é o que a gente dizia lá no DIAP, no DIAP não, isso é na União Planetária. Com madeira podre você não faz cadeira, você não faz mesa, você não faz barco, você não faz nada. E a humanidade nossa ainda vive num estado de madeira podre. É uma humanidade doente. É uma humanidade doente. E por isso eu acho importantíssimo o trabalho dos sindicatos, como é o trabalho individual. Eu digo que cada um de nós tem que se sentir responsável pelo mundo. Como que o mundo dependesse de nós. A gente sabe que não depende só de nós, mas depende também de nós. Sim. Depende da nossa participação. E cada sindicato deve se sentir que ele é responsável pelo mundo. Muito bom. Muito bom, muito obrigado. Gente, a gente está encerrando. Queria pedir só para a gente poder fazer, se vocês puderem fazer uma assinatura aqui, que vai ficar como memória aqui desse momento, né? Então, com isso, agradeço imensamente a presença de vocês. No nosso primeiro episódio, a gente ainda tem muito a discutir, muito a debater, muito a ouvir, a refletir e construir, né? Principalmente construir. E muito obrigado a todos vocês. Eu queria te convidar para fazer esse debate com a gente poder te escutar, entender o que você está achando, comentar, compartilhar, curtir. Lembrar vocês que a gente está em todas as plataformas de podcast, estamos também no TikTok, no YouTube e no Instagram. É isso, também estamos no Instagram.